Rede TV. Fefão, desde já, muito obrigado a você por ter aceitado o nosso convite e muito obrigado à coordenação, né, de jornalismo da Rede TV. Muito obrigado, Fefão. Valeu pela sua presença, cara. Eu que agradeço vocês, muito obrigado pelo convite, muito legal estar participando aqui, obrigado de coração. E você falou, né, agradecendo também ao nosso superintendente de jornalismo, esporte e mídia digital, Franz Vasek, que autorizou a participação do programa. O Franz, que é santista, até que tá bem, né? Tá feliz, É, porque o Santos conseguiu passar na próxima fase da pré-Libertadores, aí passou pelo Deportivo Lara e ele tá feliz da vida, viu? é verdade. Mas legal, legal estar participando. Obrigado. Não, obrigado você, Fefão, por essa, pela sua, né, vinda ao nosso programa. E, Fefão, é o seguinte, cara, eu também quero agradecer também a presença do nosso comentarista aqui no programa também, dois, né? Nosso Wellington Kessa e ao Vitor, né? Vitor Meira, muito obrigado também pela presença de vocês e mais um programa aí, né? Para nós. Não, é não, Vitor? Diga aí. Vou agradecer mais uma vez ao Andrezão, né, que deu a oportunidade mais uma vez para participar dessa. Hoje a gente vai ter uma presença super importante, né? O Fefon, o cara super gente boa. Ele é um dos fundadores da editoria de esporte da Rede TV, né? Que assim, a gente tava até brincando com ele quando o André falou. Eu falei, foi ele que fundou a editoria de esporte da Rede TV. Desde que eu me conheço por gente, o cara comanda o esporte da Rede TV. É uma honra estar aqui com ele. E aí, que assim, o que você tem a me dizer com o ilustre chefão, né? Da Rede TV aí com a gente? Cara, Vai compartilhando aí para mim, pelo meu. Eu confesso que eu estou em êxtase, né? Porque um cara que eu cresci acompanhando o Fefon, basicamente, né? Porque eu, muito fã de esporte, né? A Rede TV é sempre, né? Muito boa com o esporte, já trouxe aí campeonato inglês, a série B com o Corinthians, o Fefon deve lembrar muito bem. Então eu particularmente estou muito feliz. Né? São coisas que só o jornalismo esportivo nos proporciona. É isso aí. Pois é, meu querido Fefon. Pode dizer, Fefon, desculpa te Não, eu cortar. estava falando que é verdade, né? A gente faz um pouquinho de tudo, né? Narrei o Campeonato Inglês, fui repórter do Corinthians na Série B, a gente fez a volta toda, mostramos todos os jogos do Corinthians, apresento Bola na Rede, agora estou com um programa na Claudete Troiano, lá por volta das 10h30 da manhã, às segundas e quintas, falando de esporte. Então, a gente faz um pouquinho de tudo. Apresentei o Papo de Bola, né, também, enfim. Então, estamos aí porque daí vier, né? Tá certo, Fefão, é isso mesmo. A gente tem que sempre a luta e a batalha, né, do que a gente almeja sempre, né? E Fefão, me diz uma coisa, cara. E esse negócio aí da federação querer entrar na justiça para ter o campeonato paulista, só que o Corinthians, o Palmeiras, né, e o Santos não querem, se eu não me engano, mas o São Paulo tá querendo os jogos também do Campeonato Paulista, sendo que, por causa da pandemia, os jogos foram suspensos, né, até dia 30 agora do final do mês de março. Exatamente, né? Inclusive, hoje eu conversei com o delegado Olim, que é o presidente do Tribunal de Justiça Desportivo da Federação Paulista, e ele chegou a dizer que uma nova reunião vai acontecer na segunda-feira. Por enquanto, os clubes estão procurando alguma alternativa ainda para jogar, mas ele já vê uma coisa um pouco mais difícil, que isso aconteça antes do dia 30, mas uma nova reunião na segunda-feira vai tentar definir alguma coisa. E você estava falando das votações, né? Foi 9 contra 7, 9 a favor de não entrar na justiça, 7 votos a favor de entrar na justiça. E eu vou falar aqui para vocês até quem votou a favor e quem votou contra, que eu fiz uma reportagem em cima disso hoje, na Rede TV, inclusive. São Paulo, Inter de Limeira, São Bento, Mirassol, Novo Horizontino, Guarani, Ituano e Ferroviária, a princípio tinham votado a favor. Aí
Palmeiras, Corinthians, Santos, Santo André, Botafogo, Ponte Preta, Bragantino, São Caetano votaram contra. Estava 8-8. Aí o presidente da Ferroviária chegou e falou assim, quer saber? Eu vou mudar meu voto, vou votar contra. E aí ele pulou de lado, ficou 9-7, e por isso que a Federação Paulista acabou optando por não entrar na justiça, porque eles dependiam dos clubes. Era a vontade dos clubes, e na votação ficou que eles não vão entrar na justiça, pelo menos por enquanto. Ah, tá certo. Inclusive, André. eles. Agora eu vou. Fala aí, que assim, quer fazer umas perguntinhas aí pro nosso querido Fefon? Não, só completando isso aí, que eu andei acompanhando, que os clubes estavam alegando era que, beleza, às vezes até poderia ter o campeonato, mas se no meio do jogo essa liminar caísse, chegasse o juiz lá e embargava o jogo. Aí tava todo mundo lá se aquecendo, aí teria que parar o jogo. Então, por isso que decidiram particularmente não se ter o campeonato nesse momento. Mas, aproveitando, né, Fefão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você trabalhou com grandes profissionais. Se não me engano, acho que você chegou a trabalhar com a Avalone, não? Cheguei, o Avalone, muito. A Avalone foi um dos caras que eu aprendi muito trabalhando com ele. Inclusive, eu digo que o Avalone é um dos profissionais que melhor apresentava a mesa redonda de todos. Ele sabia instigar a notícia, ele sabia levantar o assunto, criar a polêmica quando tinha polêmica, ou então perguntar quando tinha que perguntar. Ele realmente foi um baita profissional. Mas a minha pergunta, na verdade, não é essa. A minha pergunta é, não sei se você chegou a trabalhar com o Fernando Vanucci, mas como é que era o Fernando Vanucci? Como pessoa, como profissional? O Fernando Vanucci, eu sempre falo, né? O melhor off da TV brasileira, eu não conheci igual. O Fernando Vanucci, ele era brilhante. Para apresentar programa, ele também ia muito bem, né? Eu não digo comandar mesa redonda, eu digo apresentar programa, porque há uma diferença. Você comanda uma mesa redonda, você precisa mexer com muita gente. Eu não estou dizendo que ele não era bom comandando mesa redonda, mas a especialidade dele era apresentar tipo um Globo Esporte, assim. Você lia o TP, chamava a reportagem, a interpretação do Fernando Vanucci na hora de apresentar um programa era uma interpretação muito legal. Ele conseguiu fazer uma coisa muito diferenciada. Então, esse era o grande forte dele. E gravar off, né? Quando você via aí os textos, né, dos gols, que ele fazia as narrações em cima das imagens, né, dos gols e tal, realmente era brilhante. Ele tinha essa coisa muito diferenciada dele, que eu achava muito legal. Então, Fefon, em questão só do Campeonato Paulista também, teve também essa parada aí, né, que o presidente da federação, junto com a CBF, estava querendo levar o futebol paulista para tudo para o interior, né? Ou Rio de Janeiro, mas foi negado. Estava querendo levar para o Mato Grosso do Sul. Imagina, o pessoal queria levar o futebol para o Mato Grosso do Sul, que não tem nem oxigênio. Você imagina, como é que vai fazer para os caras respirar depois do jogo? E aí eles querem levar para tudo. Cuidado. Não, mas na boa intenção. O pessoal querendo levar o futebol paulista, né, para outros estados, inclusive para o interior, sendo que você não acha que futebol paulista indo para outras localidades, seja lá outro estado ou outras localidades do interior, ele não perderia a essência do futebol paulista, no caso? Eu acho assim, André, você disputar em outro estado a competição, ela não mudaria muita coisa, porque hoje você não tem a presença do torcedor, né? Se você tivesse, sim, a presença do torcedor, aí eu acredito que poderia mudar de alguma forma. Mas sem ter a presença do torcedor, você está jogando em qualquer campo. Você pode jogar em qualquer campo que dá mais ou menos no mesmo. O que eu acho é o seguinte, em cima do que aconteceu, né, sobre esse imbróglio do futebol, eu não sou contra a paralisação do futebol, mas o futebol ele tem que ser paralisado a partir do momento que você para tudo.
Você não pode chegar e usar o futebol como o bode expiatório, como o exemplo. Então vamos pegar aqui o futebol para a gente dar o exemplo. E aí você pega e tem um transporte público com uma aglomeração gigantesca de pessoas. Você tem pessoas indo trabalhar em algumas lojas que acabam abrindo aí, mesmo sem o governo conseguir fazer essa inspeção. Então, eu acho que se você for fazer um lockdown total, o futebol tem que parar. E uma outra coisa que eu acho que é uma incoerência é você liberar os treinos, e nos treinos você corre muito mais risco de pegar a doença do que nos jogos, porque nos jogos você está ali, vai para o estádio, joga, os dois times fizeram testes, todo mundo que está ali fez teste e volta. No CT, não. No CT, a gente está falando de transporte público. Pode ir um funcionário no CT que pega ônibus, um faxineiro pode pegar o ônibus, até mesmo uma pessoa, um diretor pode pegar ônibus para ir para o CT, enfim, não importa. O trabalhador, o cara que cuida da grama, pode pegar ônibus, pessoal da cozinha, pessoal, enfim, os gandulas que ajudam ali no CT, enfim. Eu acho que precisa haver uma coerência nas coisas. E eu estou achando as coisas muito incoerentes. Né? Então, você para de um lado, e eu não sou contra a paralisação, não é isso. Tá? Mas eu sou, assim, contra a paralisação se você paralisar tudo. Então, você pode treinar e você não pode jogar? Isso não faz o menor sentido. Então, ou uma coisa ou outra. Né? Então, eu acho que as coisas estão um pouco desconversadas. O que eu não gosto é você usar o futebol para ser o bode expiatório e para dar o exemplo de todo mundo e as outras coisas estarem funcionando. Aí não é legal. É verdade. Concordo plenamente com você. Manda aí, Kefinha, suas perguntas aí. Cara, vamos lá. Vocês sabem que eu tenho uma ainda trazendo um pouco esse assunto, você sabe que eu tenho uma opinião um pouquinho mais radical, né? E eu não sei se é radical ou não, mas o que eu penso é o seguinte, é que estão achando que o futebol ele é algo excepcional, né? Que não pode se parar em momento algum. Gente, pessoas estão morrendo. A saúde pública está colapsando. E a gente está aqui discutindo se tem ou não tem que ter futebol. Agora, outra coisa, será que quando fizeram o campeonato em si, né, todo o calendário, será que não pensaram, né, que poderíamos ter uma segunda onda? Então, gente, se tem que parar tudo. Se basicamente não pode jogar, mas pode treinar, Então, se pode treinar, também pode jogar, pô, né? Então, ou para tudo, ou, né? Eu acho que tem para tudo. Né? Eu acho que o futebol não está colocando o futebol acima de qualquer coisa. E não é assim que funciona. Pessoas estão morrendo. Então, para evitar esse colapso que já está praticamente na saúde pública, e é um assunto sério, gente. Se hoje a gente tem aí quase 300 mil mortes, a gente de repente, se não toma-se uma atitude, porque a questão da vacinação está sendo demorada. Porque, na minha visão, tem que ser vacinação em massa. E olha que o Brasil sempre foi parâmetro para isso, mas ultimamente nem vacinação em massa está conseguindo fazer. Pois é, chefe. Eu acho assim, concordo com você. Eu acho que assim, se for para parar, tem que dar lockdown e acabou. Para exato, tudo e pronto. Né? Agora, não dá para você treinar e não jogar. Aí você joga e não treina. Quer dizer, é uma coisa de louco. As pessoas elas precisam decidir, né, o que tem que ser feito. A federação ela mostrou que o futebol é seguro, apesar de eu achar que também em alguns aspectos a federação está exagerando um pouquinho na matemática, por exemplo. Ela está mostrando assim, 2,2% dos casos deram positivo dos testes, né? Mas é o seguinte,
você está contando o número de testes? Você não pode contar o número de testes, porque a cada 2 dias eles fazem teste. Caiu, Fefon. Pessoal. O Fefo ficou mudo. André, corta aí a câmera pra gente. Isso, Andrezão. Pois é. O molejão vai te pegar, hein, André? Oi? Não, relaxa. Cuidado com o molejão, hein? Vitor Meira, cadê você, Vitor Meira? Caiu de novo essa birosca aqui. Mas, enfim... Não, mas beleza, vai no áudio então, pelo menos aí. Não, assim, eu concordo com a situação hoje do país em relação à pandemia está caótica. Inclusive hoje morreu um senador, tivemos a morte de um senador olímpico, morreu por Covid-19, teve morte cerebral apontada, e eu tenho medo assim, cara, tem que parar, bicho, porque se parou tudo, por que a gente só vai continuar com o futebol, né, cara? O futebol ano passado parou por 4 meses, gente, ninguém, por que vai reclamar agora? São 15 dias. Exatamente, as empresas estão fechadas. O Fefo, dá uma análise. Deixa eu só ver aqui, peraí. Fefon, tudo em ordem aí? Não apareceu ainda. Agora foi. Tá me ouvindo, Fefon? Sem áudio. Sem áudio. Mas continua aí, Vitor. Pode continuar. Vitor? Caiu também, Vitor? Cadê o Vitor? Vitor, não, acho que particularmente... Não, mas só continuando. Vitor caiu também. Não, pode continuar, que assim, vai lá. O Vitor... Gente, o futebol parou por 4 meses. E aí o que acontece? Alguém reclamou por isso? Não. São 15 dias. Ou sei lá quanto tempo. Porque 15 dias. Não, mas segundo o que eu apurei hoje, o medo dessas federações, por que dessa urgência de se voltar o futebol, mesmo com o sistema de saúde colapsando? O medo é o seguinte, beleza, inicialmente até dia 30, tal, tem algumas cidades. Agora sim. Agora parece que foi. Opa. Pode continuar aqui. Deu uma queda aqui. Acontece. Acontece, Fefon. Problemas de internet em São Paulo são frequentes. Normal. Se trabalhar com internet no Brasil é complicado, mas enfim. O técnico da Claro vai bater uma escada, vai lá. Vai lá no poste, que assim, vai lá agilizar o negócio. Você trabalha com internet, vai lá bater a escada. Não. A gente não tá trabalhando com internet? Não, a gente tá trabalhando com internet, gente. Vocês entenderam a situação do que eu quis dizer. Mas enfim, o que eu tava dizendo é assim, o sistema colapsando mas o medo desses clubes é o seguinte, da federação em si, é o seguinte, beleza, inicialmente aí até dia 30, o medo é se prorrogar isso, porque se prorrogar, o calendário acaba encavalando, e aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na temporada passada, que todo mundo já sabe. Então, por isso... É provável, né, Cristiano? Sim, mas será que alguém em ciência não pensou que podemos ter uma segunda onda? É estranho isso aí. André, eu posso mudar a vibe? Complicado. Eu acho o seguinte, as pessoas, elas... Meu vídeo não está aparecendo, né? Tá sim. Tá normal. Tá normal, tá bom. É porque eu tava vendo aqui, tava um negócio rosa aqui. Então, eu acho que as pessoas estão morrendo, a gente precisa cuidar de vidas, né? Mas assim, eu acho que tem que parar tudo, ou
não dá para você parar uma coisa justificando algo e depois não parar outra coisa. Por exemplo, transporte público. Eles precisam parar. Transporte público hoje é o local de maior contágio que tem, né, de todos. Então, quer dizer, você para o futebol, você para isso, você para aquilo, e você não para o transporte público. Como assim? As pessoas, você vê nas... Caiu o áudio novamente do Fefão, calma aí. Eu acho que caiu o celular também. Caiu. Vai lá, Vitor, manda lá, manda o que você tava falando lá, pode falar. Cara, eu ia falar, eu queria mudar um pouco a vibe da conversa, até queria fazer uma pergunta um pouco mais esportiva pro Fefão, mas tá com queda, e o moleque tá aparecendo aí no fundo, mas vamos manter ele voltar. Deixa o menino aparecer. Deixa o menino aparecer. Deixa a criança, deixa ele aparecer, porque a gente é jornalista também. Então, bom. Mas enfim, depois eu pergunto pro Fefão a pergunta que eu queria. Vamos mudar de assunto falando do Corinthians, né, André? O que você achou do jogo de ontem? 3-0 no Salgueiro? Como é que foi o esquema? Como é que foi o jogo ontem? Então, meu caro e nobre Vitor, olha, foi um jogo muito feio, cara, do Corinthians. O Corinthians, que eu posso falar pra você, tá completamente perdido, cara. O time... Porque eu já termino de falar já o meu conceito, porque o Fefão está voltando aqui no ar. Fefão, tudo em ordem? Ainda não voltou. Fefão, tudo em ordem? Agora voltou. Voltou, Fefão. Aí. Fefão, tudo em ordem? Agora fica sem áudio, ó. Não, estamos agora tá com áudio. As pessoas, sabe o que aconteceu? Agora alguém me ligou. Aí cai tudo. Não. Eu vou tentar entrar no computador aqui da TV, acho que fica mais fácil, não fica? Eu não sei. Não, sem problema, Fefão, como você achar melhor. Sem problemas. Aí, enquanto isso, a gente vai debater. Que ontem conseguiu uma boa vitória, né, André? Como que você tava falando? Conseguiu vencer por 3-0 a equipe. Foi um resultado excelente. Eu vi um tweet do jornalista Vessone, né, do meu time. Ele falou que o objetivo do Corinthians eram basicamente 3: passar vergonha, rodar os jogadores e controlar o jogo. Aparentemente conseguiu fazer os 3, né, André? Então, não é que o time conseguiu fazer os 3. É que o time, o Mancini não sabe mais o que fazer com o time, porque não tem elenco e não tem time, digamos. Aí aliás, tem bomba no Corinthians, viu? Tá, peraí, deixa eu só complementar, já jogo pra você que assim é. Aí o que acontece? O time do. Como que era lá o time mesmo? Lá, o Salgueiro, exatamente, o nome da escola de samba do Rio de Janeiro. Então, é que assim, tecnicamente, o Corinthians ele é muito melhor, é muito superior, né? Porém, o que acontece? O time, ele não soube muito se impor em campo. Fez o primeiro gol, mas assim, cara, não tem elenco, não tem time, o Mancini tá tendo que tirar coelho da cartola, para falar a verdade. Porque, gente, foi o que o Mancini falou no final do jogo. Ele quis dizer, né? Tô tendo que fazer milagre com esse elenco aí que tá perdido em campo. Porque no jogo anterior contra o São Caetano, digamos, assim, ao meu ponto de vista, ou que assim, vamos ver se vai ser o mesmo que o seu depois. O time do São Caetano, tecnicamente, é muito mais fraco do que o Salgueiro, concorda? O time é horrível. E o Corinthians não conseguiu fazer 1-0 sofrido, digamos. E já com o Salgueiro, que é um pouquinho mais superior que o time catado do São Caetano, conseguiu, no sufoco, aquele campo pesado, conseguiu, teoricamente, fazer 3 gols. Mas o time ele não consegue se sobressair em campo. Não tem meio campo, não tem um cara que pensa. O Mancini ontem, ele praticamente entrou com um time errado, escalou errado o time, praticamente.
Ele achou que ele ia entrar contra um time que ia sair na porrada com ele em campo, mas não. O time veio para jogar. Veio para jogar bola, literalmente. Aí o Mancini me entra com Gabriel, com Otero, que o Otero eu não sei para que veio, só sabe fazer jogada de bola parada. Né? Não, mas ele veio justamente para fazer isso, é que ultimamente ele não tem conseguido fazer isso. Nem isso. Não, mas para, um jogador que é limitado a bola parada não serve pro time. Tá. Né? Oi, Então, voltei, hein? Voltei? Opa, Fefão. Opa, voltou. Desculpa, Fefão, gente. Nossa, eu tô imagina. até com vergonha. As pessoas Que me isso? ligam aqui e aí me ligaram aqui, caiu tudo, pô. Mas agora vai, vamos ver. Agora espero que não liguem mais, né? Não, sem problema, Fefão. Nós estamos. A gente saiu um pouquinho do debate, né? Do Campeonato Paulista, que estão tentando a todo vapor, né? Estão tentando a todo custo levar para outros estados e estão falando um pouquinho dos times agora de São Paulo. Certo. E aí eu estou comentando, que estava falando do jogo de ontem, né? Que o Vitor me perguntou o que eu achei do jogo de ontem. E eu, sinceramente, Fefão, o time do Corinthians, ele tá não tem nem adjetivo para aquele time, que não tem meio campo, não tem jogador que pensa, contratações completamente erradas, inclusive o Otero não sabe nem se vai ficar, se vai renovar contrato. O Mancini, ele entrou com o time do Corinthians pensando que ia ter briga em campo, né, digamos, mas o time lá do Salgueiro, ele entrou em campo para jogar bola, o Corinthians me abriu o placar e recuou. O time recuou completamente. E aí o time não, só depende agora na frente do Matheus Vital para fazer a jogada que ele sempre faz, já tá manjada. O Otero, com as mesmas jogador de uma jogada só apenas, de bola parada. O André. Né? Então, diga aí. Pode dizer, Fufão. Quanto foi o jogo, cara? O Salgueiro eliminou o Corinthians, mano? Não Caramba, eu só tô vendo não. 3-0, cara. Não, mas o jogo foi ruim. Diga aí, Fefão, você concorda comigo? O jogo foi muito ruim. O jogo foi ruim, o jogo foi péssimo. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. O Corinthians, ele tá uma várzea, né? O Corinthians tá uma várzea. O Corinthians completamente. Não tem dinheiro, o Corinthians não consegue contratar ninguém, o Corinthians tem brigas internas absurdas, e a saída do Dr. Ivan Grava também foi um dos motivos desta briga interna. O Corinthians omite informações, a saída do Dr. Ivan Grava também foi um dos motivos para omissão de informações. Então, o Corinthians está a Deus dará. O André Sanches, quando era presidente do Corinthians, e nessa fase final, o Corinthians estava sem dinheiro por causa do estádio e tal, ele se complicou todo, mas ele ainda conseguia segurar a onda no quesito organização. Ele ainda tinha um pulso firme, ele não deixava o Corinthians se desorganizar completamente internamente. Agora o Corinthians virou uma bagunça com o Duílio, e o Duílio recebeu, para você ter uma ideia, até ameaça de um médico ligado do clube, dentro do clube, para tirar o doutor Joaquim Grava do clube. Então, quer dizer, para tirar a família Grava, e esta ameaça foi o seguinte: se você não tirar, eu vou no Conselho Deliberativo e falo tudo sobre você. Se o cara tem para falar alguma coisa do Duílio no Conselho Deliberativo, não é o Duílio ter que tirar uma pessoa para ele não falar, ele tem que falar. Ele é do Conselho Deliberativo do Corinthians, então o Corinthians está uma várzea. Aquele negócio que a gente... O Corinthians está desorganizado, e se continuar assim, o Corinthians não vai melhorar. O Corinthians, eu acho que ele vai ter problemas sérios para conseguir fazer alguma coisa diferente nessa temporada de 2021, porque a coisa está muito feia dentro do clube. Sim, exatamente. Aquele negócio, quem não deve não tem mesmo, né? Pois é. Fala que assim, aquele negócio que a gente fala, quem não deve não tem, pô. Porque se o cara fala uma dessa, se o Duílio não devesse nada, ele não teria que ficar preocupado em ir lá e o doutor Ivan Grava. Não devesse nada, vai lá e fala, vê se você acha alguma coisa agora. Se ele foi lá e tirou, é porque deve alguma coisa, né? Então, para dar aquela segurada. E outra, o Corinthians teve 10 casos, porque a saída do doutor Ivan Grava,
principalmente o maior motivo, dentre outros, foi que o Corinthians teve 10 jogadores que voltaram antes do tempo. Porque é o seguinte, existem os assintomáticos, que teriam sido Cássio, Fagner, Vitinho, Gabriel, que são esses jogadores que voltaram agora há pouco tempo de Covid. Esses jogadores eram assintomáticos. Então, eles estavam dentro do tempo previsto para a volta mesmo, que eram 10 dias. Agora, existem os atletas sintomáticos, que teriam que ficar 14 dias em casa. Como o Corinthians tinha esse jogo da Copa do Brasil, precisava da volta dos jogadores e tal, o que fez o presidente do Corinthians? Forçou a barra para que esses 10 jogadores sintomáticos voltassem bem antes do tempo previsto. E aí a coisa degringolou, o doutor Ivan Grava acabou pedindo as contas. Então, quer dizer, o Corinthians está assim. O Corinthians teve uma punição na FIFA que o Corinthians não podia contratar jogadores agora nesse último mês. Ninguém sabia disso. Porque o Danilo Avelar foi comprado em 2018 e o Corinthians devia uma parcela do Danilo Avelar. Para você ver como está a desorganização do clube. O clube só foi falar sobre esta punição na FIFA depois que pagou os 5 milhões que devia, que agora ele pode voltar a contratar. Mas ficou aí alguns meses sem poder contratar. Então, para você ver a bagunça que está o Corinthians, para você ver a situação que chegou o clube. Então, quanto a isso, Fefon, eu falo a mesma coisa e assim, ao meu ponto de vista, me corrija se eu estiver errado, Fefon. O Duílio, ele entrou como o braço direito do Andrés, né? Porque o Andrés, ele jamais, assim, ele fala que não, eu não mando mais o Corinthians, se eu sair da presidência, eu não volto mais. Mas é mentira dele, porque ele vai mandar de fora do Corinthians, mas o braço direito dele vai estar agindo, concorda? Aí o que acontece? Ele manda de fora e o Duílio faz como dizendo, eu sou presidente, mas tudo isso com a mando do Andrés, porque sem ele, o Duílio não faz nada no Corinthians, porque quem manda verdadeiramente no Corinthians, até porque quem trouxe o estádio pro Corinthians foi o Andrés. Ele que foi lá, ele que montou toda a papelada, ele que foi atrás, ele que correu, porém, quem manda nele, dentro do Corinthians, é o Andrés. Então, tudo que o Duílio faz hoje é a mando do Andrés. Inclusive, as contratações do ano passado, né? Essas contratações que parece que pegaram o resto da feira, aqui aqui de trás da minha casa de sábado aqui, e levaram tudo para o Corinthians, porque os jogadores que tem lá, no meu ponto de vista, eles não são dignos de vestir a camisa do Corinthians. Olha, eu tenho uma saudade da época de 98, 99 e 2000. Até, digamos, 2005. Digamos que o Corinthians tinha time 2012. Olha, eu tenho uma saudade daquele time de 2012 que, assim, era um time guerreiro, o Corinthians. Eles batalhavam, eles lutavam, eles honravam a camisa do Corinthians. Hoje você vê esses jogadores, Matheus Vital, que veio do Vasco para que eu não sei. O Otero enganou muito bem. Porque o Otero, o Fefon, o que eu até falei a semana passada pro Vitor e pro Cassinha. Falei, sabe quem que me lembra? O De Federico. Lembra que o De Federico veio através de DVD, né? O Corinthians. Foi mesmo. Ele veio através de DVD. O De Federico me lembra muito bem disso. Correr atrás, tudo para saber tudo, e foi através de DVD. O Otero, ele enganou bem. O Casares, ele até é um bom pensador no meio campo do Corinthians, só que ele precisa de ritmo de jogo, porque nitidamente ele tá gordo. Tá gordinho o Casares. O Jô, Fefon, pelo amor de Deus, o Jô continua sem ritmo de jogo, continua gordo. Aí depois vem a esposa dele, assim, na mídia para falar que a torcida tá detonando o marido dela, mas não é isso. A gente vê o que está acontecendo dentro do clube. Nós, torcedores de fora, a gente vai atrás para saber, a gente tem a nossa opinião, a gente sabe tudo que acontece dentro do Parque São Jorge, dentro do Corinthians. Então, o Jô é nítido, por que ele não vai pro banco, vai experimentar o banco um pouquinho, mas não, tem que insistir com ele. Eu entendo o Mancini, ele tá tendo que tirar água de pedra, ele não tem elenco, ele não tem time. Ontem, nitidamente,
O banco do Corinthians era tudo garoto da Sub-23. Era tudo garoto. Entendeu? Eles não. O Mancini, ele tá tendo que tirar coelho da cartola, digamos, né? Coelho da cartola. Porque o que a gente pode ainda falar bem é a zaga. E o Cássio que faz. Assim, tudo bem, o Cássio tem falhado nos últimos jogos do ano passado, versão 2020, tem. Falhou bastante. O time todo falhou. Ele também levou a culpa e tudo mais. Só que, se não fosse Wagner, Gil, não é por nada não. O Bruno Mendes, que salvou muito a pele do Corinthians na zaga. E o Fábio Santos agora também, que o Fábio Santos, ele grita no vestiário e todo mundo respeita ele, você entendeu? Sim. Mas, Fefão, do meio pra frente, Leonatel, Otero, aquele gringo lá que veio lá, que tá no meio campo também, que ele é meio campo e jogam ele pra volante junto com o Gabriel. Camacho. Arauz, Cantinho. O Arauz também, não sei nem pra que tá lá. Pô, o próprio Luan, que veio a peso de ouro pro Corinthians também. Não, se ele quiser, eu até levo ele no aeroporto para ir embora, voltar pro Grêmio, sei lá. Sinceramente. Você tá falando do Vasco? Entendeu? Você tá falando do Vasco, André? Sinceramente, eu não tenho mais nem adjetivo para falar do Corinthians. Você falou, me ajuda aí, que olha, já foi. Parece que tá falando do Vasco, cara. O time do Corinthians é muito ruim, né? O time do Corinthians é bem fraco mesmo. Muito. Você tem um ou outro jogador que se salva, mas realmente a coisa está bem complicada, porque o Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro para contratar ninguém. E o Corinthians vai fazer algumas contratações pontuais. Até o Mancini ontem, depois do jogo, chegou a citar que vai fazer algumas contratações, mas que contratações? Que dinheiro o Corinthians tem? Eu não vejo o Corinthians com poder aquisitivo de trazer 3, 4, 5 jogadores que vão resolver. Eles vão trazer, o Corinthians no máximo vai trazer uma peça de reposição, 2 peças para compor um elenco, para ajudar pouquinho mais, para ser praticamente igual àqueles que já estão, os mais tarimbados, eu digo. Eu não vejo o Corinthians trazendo um grande reforço para falar assim, nossa, esse cara vem para arrebentar como já foi em anos anteriores. Então a coisa vai ser bem complicada, vai ser um ano, eu acho que muito difícil para esse time do Corinthians. Não é culpa do Wagner Mancini, concordo com você, André, acho que o Wagner Mancini está tentando tirar leite de pedra, porque se você não tem ovo, você não faz omelete, não tem jeito. Então, o Corinthians ele está com esse problema e tem um problema financeiro muito grave e eu acho que o Corinthians não vai conseguir trazer nada de muito expressivo, não. Eu acho que o Corinthians vai ser time para lutar de novo por Sul-Americana, para não cair, esse tipo de coisa. Sim. Não vejo grandes aspirações para 2021, não. E só para te lembrar, Fefão, rapidamente hoje, que eu já só vou querer ver a palavra do Cassinho aí, que é porque tem uma bomba para nós aí. Eu ouvi de uma vidente hoje que o Corinthians vai ganhar um título esse ano, viu? É mesmo? Pelo amor de Deus, o cara para a pauta para falar de vidente, cara. Vidente falou isso, é? Falou, Fefão. Ela disse que o Corinthians vai ganhar um título esse ano. Olha, eu sou espírita, eu não duvido de quem tem dons, né? Eu acho que eu tenho que respeitar quem tem dom. Eu também acredito no dom, Fefão. Se o cara recebeu alguma informação... Foi uma senhorinha, Fefão. Até aceito. Agora, se o cara tá tentando ser charlatão, qualquer coisa assim, eu acredito que não seja o caso, olha... O cara vai ter que se segurar bem. Agora ele vai ter que pedir para os caras lá de cima. Porque se alguém avisou para ele que o Corinthians vai ser campeão do jeito que tá, ele agora vai ter que pedir todo dia para os caras cumprirem a promessa lá, hein? Senão ele pode se dar mal, viu? É verdade. Não, foi uma senhorinha. Foi uma senhorinha. André. Oi, diga separar aí, uma grana, separar para mandar lá no Sportsbet, né? Colocar lá que o Corinthians vai ser campeão, porque pela probabilidade, cara, eu acho bem complicado. Como que você mesmo apontou, o time é fraco tecnicamente, não tem expectativa de contratar ninguém. Tudo bem que eu acho que você está exagerando um pouco em alguns pontos, mas enfim. O torcedor é o melhor cara que pode explicar o seu time, né? Eu acho que você tem até mais legitimidade de falar sobre o Corinthians do que eu mesmo. Eu vejo de longe, assim, eu vejo que tem algumas carências, muita na verdade, né? Mas muita, do meio pra frente todas. Tirando o Cássio, o resto... Tirando o Cássio, o Fagner, Gil,
o Fábio Santos e o Gemerson, todas as carências possíveis. Então, mas como é que tá a situação dos moleques da base do Corinthians? Funcionalmente usa bem a base, mas como é que tá, Fefon? Olha, a situação da base do Corinthians é o seguinte: os meninos, alguns até não são tão ruins assim, só que eles vão precisar dar conta do recado, eles vão precisar ser protagonistas. E você não faz isso com a base. Você vai colocando a base aos poucos num time consolidado para que a base vai ganhando força, para que o jogador ganhe confiança. Então, quer dizer, os caras, o Corinthians, tudo é muito grande, tudo é muito enorme. E os caras vão ser cobrados, né, quando a coisa apertar. E aí vamos ver se os caras vão aguentar. O Corinthians está tentando usar alguns jogadores, esse Varanda aí, jogador que chegou, que está indo muito bem. Tem um outro jogador também que está sendo aproveitado. Só que é o seguinte, eu acho que a base do Corinthians, não sei se os caras vão ter a personalidade de chegar numa equipe grande para ser protagonista. Porque nos primeiros anos você tem que usar a base para ela compor elenco para você ir ganhando, moldando o cara. Mas eu não sei se os caras vão dar conta do recado quando o bicho apertar. Agora, começo de Campeonato Paulista, tudo bem. Ô, Fefon, deixa eu só te fazer uma pergunta rápida. Que eu vou passar porque é sempre da bomba dele, e depois já muda o foco um pouquinho de time, porque o nosso querido Vitor Palmeirense ali tá querendo soltar umas bombas do Palmeiras ali. O André, o Kessinha tá louco pra dar o furo jornalístico dele. Ele gosta eu tô ligado, eu tô ligado. O Fefon, eu vi tô vendo o menino do Corinthians, lá, o Gabriel Pereira, né, o famoso vulgo GP. O menino, ele é bom de bola, entendeu? Eu acho que se o Mancini insistir mais nele, der mais oportunidade, eu acredito que ele vai render muito no time. O que você pode me falar sobre ele? Eu acho ele um bom jogador, sim. É um cara que tem um bom passe, tem um bom drible. Eu acho que ele pode render, sim. O Mancini já chegou a elogiar ele, inclusive, né? Em alguma entrevista que eu tenho ouvido. Eu não me lembro exatamente a data que eu ouvi, mas não faz muito tempo que eu ouvi o Mancini elogiando ele. Eu acredito que ele vai dar bons frutos, né? O Corinthians, na verdade, ele precisava começar a revelar mais jogadores, porque faz tempo, hein? Sim, que você não vê uma revelação dentro do Corinthians, né? Faz muito tempo que isso não acontece. E eu acho que o Corinthians precisa começar a dar frutos aí e mostrar que a base não é tão ruim. Agora que parece que terminou a reforma do CT da base, né? Porque o CT da base ficou muito tempo também em reforma aí, os caras tentando terminar o CT, parece que agora as coisas terminaram. Vamos ver se com a estrutura pronta o Corinthians consegue revelar mais gente, né? Vamos ver, né? Porque até então, e outra, agora também com provavelmente 2 semanas parado, né? Todo mundo. Aí vamos ver no que vai dar tudo isso. Fala aí, Cassinha, o que você quer dar o furo aí? Você quer dar uma bomba aí para todo mundo aí? Então, seu foro jornalístico aí. Segundo informações, né, do grande Jorge Nicola, eu lembro isso hoje, hein? Todo mundo sabe que a situação de renovação do Felipe Melo pelo Palmeiras, ela está meio conturbada, né? E segundo essas informações, que o Corinthians está monitorando a situação do Felipe Melo para, né? Vai ver ali se vai renovar, se não vai. E pode ser, agora, como é que vai fazer isso, eu já não sei. Né? Pode ser que, dependendo do que o Felipe Melo resolver lá com o Palmeiras, pode ser que o Corinthians fazer uma proposta para trazê-lo para sua equipe. Né? Agora, como é que vai fazer isso, eu não sei, né? Porque não tem dinheiro. Isso procede, meu querido Fefon? Será que isso é verdade? Porque o Felipe Melo, ele hoje é muito a cara do Palmeiras, hein? Eu acho muito difícil. Não acredito que o Felipe Melo vá para o Corinthians. Também não. Acredito que, mesmo que ele não renove com o Palmeiras, é mais fácil ele ir para o Flamengo, por exemplo, do que ir para o Corinthians. Né? Porque o Flamengo ele até chegou uma época quase a acertar com o Clube Rubro-Negro. Não vejo essa possibilidade. Acho ela praticamente impossível por 2 razões. Primeiro, porque o Corinthians não tem dinheiro para bancar o salário do Felipe Melo. Esquece, o Corinthians não vai ter essa grana e o Corinthians não vai ter como bancar. E essa historinha aí,
que fizeram com o Dani Alves no São Paulo. Ah, vem para cá, e aí Sim. a gente vai conseguir patrocínio, e até agora não conseguiram nada, e o cara fica lá sem receber direito tudo aquilo que ele tem que receber. É muito chato isso aí. Então, eu acho que o Felipe Melo já está um pouquinho esperto com esse tipo de coisa. E uma segunda coisa, o Felipe Melo é capitão do Palmeiras. É o cara que levanta as taças do Palmeiras. Não acredito que ele vá para o Corinthians. Essa possibilidade, para mim, é nula. Exatamente, Fefon. Exatamente o que você falou. E outra, o Felipe Melo, ele é a cara do Corinthians. Ele é a cara do Palmeiras. E outra, de tudo na internet que ele já fez aí contra o Corinthians, zoando o Corinthians e tudo mais, é uma coisa impossível, totalmente impossível dele vir. Então, alguma coisinha mais sobre o Corinthians, meu querido Fefon? Opa, perdeu o áudio, Fefon. Cassinha, mais alguma coisa, mais algum detalhe sobre o Corinthians? Não, agora, sobre o jogo de ontem, cara, o Corinthians parece aquele carro 1.0. Sim. O Corinthians é um carro, ele vai indo, só que não tem força do caminho. Exato. E começa. O Corinthians é um carro 1.0. Porque, cara, ontem, 3-0, né? Aí, quem basicamente não viu o jogo, eu vi o jogo. Mas quem não viu o jogo, pô, 3-0, o Corinthians jogou pra caramba, né? Não. O Corinthians começou até não bem. Mesmo. O Corinthians fez 1-0 e retraiu. Que, aliás, é uma coisa que o Mancini tem feito ultimamente. Pô, joga lá atrás. Isso não é legal. E aí, voltou no segundo tempo, o Ramiro fez até o gol. O segundo tempo do Corinthians foi melhor, mas eu vou falar pra você, viu? Olha... Mas foi melhor porque o Salgueiro morreu em campo também, né? Foi melhor porque o Salgueiro morreu em campo no final também, né? Também. Mas assim, legal que o Salgueiro tem bons atletas, né? Tem camisa 10 deles lá, bom de bola. Ele jogador, mas muito chorão. Né? Muito chorão aquele camisa dele, o 10. Muito chorão. E o Salgueiro tem uma... O camisa 10 do Salgueiro, eu não me lembro o nome dele. Muito bom de bola. Nós estamos falando, Fefon, que aquele camisa 10 do Salgueiro, ele é bom de bola, mas ele é muito chorão. Ele é muito chorão. Não. Esse é meio chorão mesmo, né? Mas também, pô, fala a verdade, se você estivesse jogando naquele gramado toda vez, cheio de mariposa, enchendo a paciência, porque o que tinha mais mariposa do que qualquer outra coisa dentro do campo. Acho que tinha mais mariposa que grama, né? Exatamente. Pô, eu choraria, você não choraria, não, né? Exatamente. Mais algum detalhe de Corinthians? E uma coisa legal sobre a equipe do Salgueiro é que vocês sabem que, basicamente, a equipe do Salgueiro quase que faliu. Né? Não tinha dinheiro para basicamente nada. Aí, parece-me, e foi uma coisa legal, você tem que aplaudir aí, porque o apoio da prefeitura, tem mais, aí para bancar o seu futebol, aí teve algumas prefeituras que se juntaram para poder financiar o futebol do Salgueiro, o que é legal, porque aí é a representação do interior. O Salgueiro foi o primeiro da história do interior de Pernambuco, né? Então, ontem, se vocês perceberem, atrás das camisas dos jogadores tinha o nome de todas as cidades que financiaram estão financiando, na verdade, o futebol do Salgueiro, que é muito legal, cara. Sim, muito legal. Pois é, muito legal. Mas vamos ver, né, até onde que esse time do Corinthians vai chegar. Deus me livre se acontecer alguma coisa de pior, mas acho que não acontece, não. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos falar do São Paulo agora, que o
que o São Paulo, Fefon, agora você viu o que ele está fazendo? Está contratando um monte de jogador, trouxe até o Miranda e está devendo pro Dani Alves, Fefon. Que coisa feia. Me fala aí, Fefon, sobre isso. É verdade, né? O São Paulo está devendo para o Dani Alves e o Muricy Ramalho, inclusive, chegou a falar isso, né? Que o Dani Alves tem que cobrar mesmo. Porque o São Paulo faz um contrato com ele, não honra com os compromissos, é uma vergonha, né? E o Dani Alves, ele ainda é um cara tão profissional que mesmo com o São Paulo devendo, ele treina pra caramba, é um cara super correto. Para mim, é um dos grandes jogadores que estão atuando aqui no futebol brasileiro, para mim, se não o maior. Acho ele muito bom de bola, acho ele um cara bem diferenciado, apesar de muita gente criticar ele, acho ele espetacular. E é um cara que, para você ter uma noção, ele tem nutricionista próprio, além do São Paulo, ele faz aulas com personal, além dos treinos do São Paulo. Os caras profissionais têm acesso até a entrar dentro do clube, né? Porque o São Paulo deixa que os profissionais também comecem a analisar ele durante os treinos. Claro que o profissional particular não vai mandar ele fazer, porque ele obedece aquilo que o Crespo mandar. Claro. Mas assim, os caras ficam analisando, fazendo planilha e tudo. Ele é tão profissional que ele chega também 1 hora antes do treino, sempre. Ele é o primeiro a chegar. Então, é um cara que merece todo o nosso respeito. Agora, o São Paulo tem que pagar o cara, né? O São Paulo tem que pagar o cara. E aí o São Paulo está fazendo contratações pontuais, contratações em que você não tenha que gastar muito dinheiro. É isso que o São Paulo está fazendo. Todos esses reforços que chegaram são contratações que o São Paulo vai pagar o salário. Não paga o Dani Alves, é verdade. Mas, pelo menos, o São Paulo está tentando não gastar na hora de pagar a contratação. Já é alguma coisa, né? Sim, isso é verdade, Fefão. Inclusive, ele trouxe o Miranda, né? Que o Miranda ali fez um contrato, além de ganhar um saláriozinho razoável, né? Que o São Paulo vai dar para ele, mas um contratinho por produtividade também, com 37 anos, se eu não me engano, né? 36, né? 36, né? 36. Além do salário, um contratinho por produtividade. Trouxe aquele Éder, que também, eu não conheço esse Éder, que jogou na seleção da Itália, se eu não me engano. É bom jogador. Bom jogador. Jogou no Cagliari também. Ele jogou na seleção da Itália, né, em 2016, na Eurocopa. Ele fez muita história na Inter de Milão. Né? Ele jogou na Inter de Milão também, como o Miranda jogou, inclusive jogou com uma Miranda na Inter de Milão. É um jogador que é bom jogador. Ele estava na China, junto com o Miranda, né, no Jiangsu Suning, e aí o time acabou quebrando, né? Não achou nenhum comprador, fechou as portas, e aí os dois estavam sem clube. Aí ele jogou no Brescia, na Itália também. Se eu não me engano, ele jogou no Empoli, da Itália também. Enfim, é um jogador que passou muito tempo da carreira dele na Itália, começou no Criciúma, na base do Criciúma, e aí ele foi para a Itália cedo e fez toda a vida por lá. Mas ele é bom jogador. Agora, a idade também pesa, né? Ele já tem 34 anos, né? Exatamente. E André, fala aí, Vitor. Pode dizer aí, Vitor. O Éder, ele tem bons números na China. Inclusive, o pessoal do UOL fizeram um comparativo do Éder com o Hulk na China. Até pegar a matéria aqui pra gente comentar, mas ele é um centroavante, né, fica dentro da área, ajuda também como pivô, e é um tipo de jogador que o São Paulo estava atrás, né? Não conseguiu com o Hulk, não conseguiu com o Pablo, o Brenner foi embora. Precisa de alguém para fazer dupla com do Borré. O Luciano. Oi? Entendi, Vitor. Do Borré também? Sim. O Borré, o São Paulo desistiu. Sim. Muito bom. André. Pode falar, Vitor. Então, tem os números dele aqui, ó. Ele marcou 32 gols e fez 15 assistências, né? Ou seja, ele participou de 37 participações por gols, né? Nos últimos 60 jogos. Dá pra ver, tem até um número razoável. É um bom jogador. Além dele, contratou também aquele William, que foi revelado pelo Palmeiras, que teve um problema no coração, se eu não me engano, ele teve você lembra do William? Que agora ele atua como volante, agora que ele jogava no Toluca.
Até vai jogar com 5, ou de repente até com o São Paulo. O São Paulo tá investindo também no elenco, né? Porque o que faltou no São Paulo no ano passado, além de uma não sei no ano passado, na verdade, né, cara? Foi uma série de fatores, mas enfim, faltou elenco, né? Então eles estão investindo também no elenco para ver se consegue ser mais competitivo contra como são Palmeiras e Flamengo, né? Ah, isso é verdade, Vitor. E, inclusive, o São Paulo até voltou, tá voltando, né, pro 3-5-2 que ele sempre foi campeão, até a pedido do treinador, né, também. Ele jogava, o Crespo jogava desse jeito lá no Defensa, né? Sim, Jogava sim. 3-4-3. Hoje o Daniel Alves já colocou no Instagram que pode atuar na lateral direita, mas com a contratação do Orejuela. Ele joga onde que pedirem, né? Tanto é no passado a gente comentou, né? O Daniel Alves quer jogar no São Paulo, mas quer jogar com camisa 10. Mas hoje ele falou: eu quero ajudar a equipe, eu até aceito voltar a jogar na importante ajudar a equipe. Ele, como ala, eu acho ele mais interessante do que lateral. Né? Ele sempre foi mais ofensivo do que defensivo, principalmente agora que ele tem os seus 30. Não tem fôlego para ir e descer o tempo todo, né, gente? É verdade. Mas me diz aí, ô Fefon, rapidamente, o treinador, né, o Crespo, ele tá voltando ao antigo 3-5-2, que São Paulo sempre foi campeão? É um 3-5-2, André, diferente, né? Bem diferente do Muricy, por exemplo. O 3-5-2 do Crespo é um 3-5-2 muito mais agressivo, né? O 3-5-2 do Muricy era um esquema um pouquinho mais conservador, apesar de que o Muricy ganhou muito, o São Paulo foi muito bem com ele, mas ele libera bastante os alas e o Crespo, ele joga com as posições mais definidas, né? E a gente falava muito também do Diniz, né? Que o Diniz ele fazia aquela aproximação de jogadores e tal. Sim, Desta sim. vez não. O Crespo, você sempre vai ver um na ponta esquerda, um na ponta direita, na verdade nas alas, né? Bem abertos. Você vai ver os meias entrando pelo meio, o volante ele vai ter que voltar muito mais para receber a bola, e por isso que ele gosta de volantes que passem muito bem, né, que não são volantes brucutus, porque a saída de bola é muito importante para ele. Então, dificilmente você vai ver, por exemplo, o volante parado e esperando a bola chegar. Ele vai ter que buscar a bola, ele vai ter que tabelar com o zagueiro, a zaga vai avançar um pouquinho mais e ele libera bem os meias e libera mais os atacantes. Então, é uma proposta muito interessante do Crespo, um pouquinho diferente, é um 3-5-2, mas um pouquinho diferente desse time do Muricy. Vai ser um time que vai dar trabalho. Eu gosto desse estilo tático do Crespo, apesar de que eu gostava muito também do estilo do Diniz. Ah, beleza. E aí, que assim, o que você tem que falar aí sobre o São Paulo? Diga aí. Não, eu até queria até perguntar pro Fefon uma questão. A gente vê o São Paulo aí contratando, só que eu vejo isso com uma certa preocupação, vocês já vão entender. O São Paulo, nos últimos tempos, tem investido muito na base, isso tem sido muito legal, né? Revelou Brenner, que já foi, mas tem algumas boas promessas, né? Que já não são tantas promessas assim no São Paulo atualmente. Mas eu vejo essas contratações, essas atuais contratações, com um pouco de pulga atrás da orelha. Por quê? Você contrata Miranda, 36. Éder, 34. Quem que é o outro? Miranda, Éder, William, tem acho que 34 Tem também. mais um ainda. E aí, legal, você sobe a média de idade desse time. Mas será que não, talvez, você trazendo esses jogadores mais cascudos, que é importante para o corpo aqui, talvez não faça o São Paulo esquecer um pouco da base, pode se tornar um certo perigo? Pode falar aí, Fefon. Eu não entendi porque ele ficou sem áudio para mim. Qual foi a pergunta dele?
Vamos lá. Repete aí. Ele está sem áudio para mim, vou não fazer consigo escutar ele. Você eu consigo, André. Repete aí, que é assim, ó. André, se você puder depois repassar a pergunta Continuo sem áudio, eu não para escuto ele, ele. Entendeu? agradeço. Não sei por quê. Eita, esse vamos- meu celular, eu acho vamos que eu lá. vou jogar fora, hein? Calma aí que o meu Vamos deu lá, pau. André. Eu faço a pergunta. Eu vou fazer a pergunta e você repassa para ele. Pode ser? Tá, pode ser. Pode falar Não, aí. a minha pergunta é a seguinte: a gente vê o São Paulo contratando, e é legal, né? Mas você pega aí, ó. Você pega Miranda 36, Éder 34, William 4. E o São Paulo tem trabalhado muito com a base, que é uma legal, tem revelado bons jogadores. Recentemente revelou o Brenner. Mas esses jogadores é um pouco mais. Não seria um pouco. Talvez o São Paulo faça o São Paulo esquecer um pouco mais da base e investir um pouco mais em jogadores mais velhos e às vezes não consiga dar o resultado esperado? Você está me escutando, Fefon? Você eu escuto, não escuto, André. Tô tentando Tá, ajeitar. Repassa aí, André. Repassa a pergunta. Vou repassar a pergunta para você. É que ele disse que o São Paulo está contratando Miranda, Éder, todos esses jogadores mais velhos, né? E com o tempo, o São Paulo sempre utilizou a base do São Paulo. O São Paulo sempre utilizou a base dele. Será que com essas contratações que está fazendo, será que ele vai acabar esquecendo um pouco da base, de utilizar mais a base? Isso pode ser um pouco perigoso. Eu acho que não. É uma proposta, inclusive, do São Paulo usar as categorias de base. É um dos grandes princípios do São Paulo. Essas contratações são para deixar o time um pouco mais experiente, que são contratações pontuais e oportunidades que o Crespo pediu. Mas a chegada, por exemplo, do Milton Cruz, ele foi contratado pelo São Paulo novamente, ele até abriu mão de um valor na justiça, exatamente para ficar em Cotia. O Milton Cruz, que é um cara que vê muito bem jogadores, já trouxe vários caras importantes para o São Paulo, ele vai ficar vendo esses garotos e vai toda semana indicar garotos para ir treinar com o Crespo na base. Essa vai ser a função do Milton Cruz. Então, o São Paulo, ele abriu Cotia. Cotia era muito fechada, desde a época do Leco. Inclusive, o Muricy me falou isso em off, e ele acabou falando também depois publicamente, que não deixavam ele entrar em Cotia. Ele não podia entrar em Cotia, porque lá tinha algum tipo de esquema que o Muricy, um cara muito sério, não podia entrar. E ele como técnico do São Paulo. Então, para você ver como era uma coisa meio esquisita. Agora a Cotia está aberta. Agora o São Paulo vai conseguir trabalhar melhor esses jogadores. E eu acho que o São Paulo vai trazer muita gente importante. Agora, o São Paulo, como ele não tem dinheiro, os caras da base que chegam não ficam muito tempo. Ele revelou o Antony foi embora depois de 4 meses, 5 meses. Ele revelou o David Neres, foi embora depois de 4, 5 meses. Agora o Brenner foi embora também. Então o São Paulo ele tem que revelar, mas ele tem que aproveitar um pouquinho mais esses jogadores da base. Tudo bem, o time está sem dinheiro, é verdade, situação complicadíssima do São Paulo, muito complicada mesmo. Isso, o Muricy ficou assustadíssimo quando viu as contas do Ficou sem áudio. Ficou sem áudio, Fefon. Mas beleza. Vitor, quer fazer mais alguma perguntinha, Vitor, pro Fefon? Acho que em relação ao São Paulo, acho que a gente conseguiu matar o tema, né? A gente já tá estourando o tempo, então. Ah, beleza. Quer assim, mais alguma pergunta pra gente mudar o tema rapidinho? Mais alguma coisinha? É comigo. Então. A gente já muda para Palmeiras rapidinho? Para não estourar muito tempo. Não, só para não estourar muito tempo. Mas em questão de base, né? Muita gente pergunta: mas no Santos a base tem dado certo. Você pega um moleque aí de 16 anos, né? Que é o. Esqueci o nome dele agora, mas. São moleques que entram e dão certo. Mas por quê? Porque geralmente no Santos
além parece que a água ser diferente lá, como o pessoal diz, é um ambiente leve, entendeu? Então, outra, a torcida também tem uma paciência diferente. Diferentemente de você pegar, por exemplo, né, no São Paulo. São Paulo, hoje, você sobe um garoto, os caras já querem que ele decida. E às vezes não é isso, às vezes demanda esse tempo. A torcida não tem uma certa paciência, assim. É verdade. Telefone, tá Oi, agora sim. Opa, agora sim. Voltou. Agora voltou. Olha, depois eu prometo fazer uma outra live com vocês do computador, tá? Prometo que Não, tranquilo, eu não tenho computador, porque a gente vai fazer uma sem cair nada, porque não, tranquilo, sem problema. A situação aqui está bem periclitante. Acontece, gente, acontece. Mas vamos lá, agora estou escutando todo mundo aí, mas a situação de São Paulo péssima, cara. A situação de São Paulo calamitosa de problemas financeiros. São Paulo está numa crise assim absurda e é por isso que o São Paulo não tem dinheiro para contratar. O Miranda, tudo bem, o André até chegou a falar aí que ele vai receber um dinheiro alto. Só que o Miranda, ele abaixou bem aquilo que ele recebia, teve que abaixar muito. Ele vai receber um fixo e para tentar melhorar um pouquinho a situação dele, o São Paulo vai dar um bônus caso ele atinja algumas metas. Então, a situação está ruim assim do São Paulo. Não está nada boa, tanto que o Crespo, na chegada dele, o Muricy virou para ele e falou assim: tem duas coisas que você precisa saber aqui. Primeiro, você não vai ser dono do time que nem é o Sampaoli lá no Atlético e foi no Santos. Aqui não pensa que você vai chegar aqui e vai mandar demitir nego que já está trabalhando aqui faz tempo, nego que trabalha aqui também, que é braço direito de um e de outro. Você não vai mexer com esses caras, você vai trazer os seus caras, mas aqui você não mexe. Então, eu já quero dizer onde você vai pisar. E aí o Crespo entendeu a situação. Isso e a segunda coisa que ele falou é o seguinte: você não vai ter dinheiro para grandes contratações. Então, vai usar garotada e uma outra contratação pontual, oportunidades. E é isso que o São Paulo trabalha hoje. Ô, Fefão, já aproveitando, bem rapidinho, né, a gente está vendo aí eu vejo isso com bons olhos, só para deixar bem claro. A gente está vendo aí uma certa invasão de técnicos no Brasil, né? Temos o Areola no Santos, temos o Crespo no São Paulo, né? O São Paulo no Atlético. Como é que você está vendo isso? Eu gosto da presença dos técnicos estrangeiros. Eu acho que os técnicos estrangeiros eles são muito bons, não que os brasileiros não sejam, mas eles têm um know-how muito interessante e ideias de jogo muito interessantes. Você vê aí, por exemplo, a chegada do técnico Abel Ferreira do Palmeiras, é um cara que consegue fazer o Palmeiras jogar de uma maneira bem interessante, né? Aquele cara que faz o Palmeiras ter toque de bola, ter velocidade, explorar também os lados do campo. Eu gosto desse estilo. O Sampaoli eu acho um baita técnico, apesar de que eu acho que ele exagera. Eu não contrataria o Sampaoli, eu procuraria um outro técnico mais ou menos à altura do Sampaoli, mas o Sampaoli eu não contrataria, primeiro porque ele abandona emprego, depois ele faz um monte de contratação hiper esquisita, ele trouxe o Cueva no Santos, aí ele vai para o Atlético Mineiro, traz um monte de cara aí que acaba não usando, que é caro pra caramba. Então eu acho que ele é meio mutreteiro ali. E assim, é claro que os técnicos brasileiros são bons, tem vários técnicos brasileiros aí bons, que eu gosto, pelo menos. Mas os estrangeiros, eles vêm aqui para mostrar algo a mais que os brasileiros, às vezes, não conseguem ver. Então, eu acho que se o brasileiro for inteligente, ele vai tentar aprender com o técnico estrangeiro e não ver o técnico estrangeiro como um grande rival. Eu gosto dessa proposta de trazer técnico estrangeiro, não teria nenhum problema da seleção brasileira ter um técnico estrangeiro, na minha opinião. Eu acho que eles vêm aqui para somar e não para prejudicar. Vitor, meu querido, mais uma última pergunta para fechar aí. Vai, Vitão, depois eu vou fazer uma pergunta. Beleza. Vitor, faz uma última pergunta para a gente mudar de assunto?
Claro. Não, eu queria mudar de assunto completamente, que eu quero fazer uma pergunta mais relacionada ao jornalismo esportivo do que propriamente esportes ou futebol. Ô Fefon, cara, você na Rede TV, você foi praticamente faz tudo. Eu já vi você fazendo NASCAR, comentando Premier League do seu Newcastle, a Série B, se bobear, você faz NBB, o que vem. Cara, qual que é o grande desafio de você conseguir, tipo, ter esse conhecimento para poder fazer tanta transmissão de tanto esporte diferente, cara? Olha, Vitor, não é tão simples assim e é muito engraçado. Tem uma história que eu sempre narrei futebol, né? Eu até então não narrava nenhum dos outros esportes. E aí o NBB veio para cá. E aí quando o NBB veio, me ligaram, eu estava de férias, o Cicinho me ligou e falou assim, ó, você vai já chegar narrando, viu, NBB? Eu falei, puta, Cício, mas eu nunca narrei basquete na minha vida. Ele falou, legal, quanto tempo você volta de férias? Aí eu falei, 2 dias. Ele falou, legal, você tem 2 dias para aprender. Então, aí o que Caraca! aí o que eu fiz? Eu comecei, aí eu liguei no Sport TV. Pressão psicológica. Exatamente. E aí eu bem psicológico. Ou faz ou faz. No Sport TV, que era o canal que mais transmitia esse tipo de evento, né, NBB, e comecei a assistir os jogos, e também comecei a assistir pelo YouTube, né, jogos antigos, para ver o que os narradores faziam, né, que termos que eles usavam. Aí comecei a anotar, termo por termo. Não sei o quê, não é rolar a bola, é subir a bola, papapá. Depois que eu anotei os termos, eu peguei e comecei a ler as regras. Aí li as regras, estudei mais ou menos os termos. Aí eu abaixava o volume da televisão, colocava aquelas TVs, Smart TV lá no YouTube, pumba, botava um jogo e tentava narrar o jogo. Falava, isso aqui tá uma porcaria, vamos de novo. Aí tentava narrar de novo. Aí um dia antes de narrar o jogo, eu liguei para o Maurício Capella, né, que até então trabalhava aqui comigo na Rede TV, era comentarista, um baita comentarista, inclusive, e aí falei assim, Capella, você vai fazer o basquete comigo. Eu vou pedir um teste, mesmo que eu esteja de férias, eu vou vir aqui para a TV 1 horinha só, porque eu preciso fazer um teste, preciso ver como que eu tô. Aí eu chamei o Alex também, que é um baita do profissional, o Alex Fogaça, coordenador aqui de esporte. Excelente pessoa. Cara sensacional, você conhece, né? Conheço, sensacional. Muito, e aí o Alex foi me dirigir lá para ver se eu estava bem. Aí terminou, falei, Capella, e aí? Ele, não, já dá para ir. E aí, Alex? Não, beleza, se você mantiver isso amanhã, dá para ir. E aí eu fui, e aí eu acabei virando o narrador principal do NBB. Aí fiz isso com o vôlei, fiz isso com o NASCAR. Aí você vai aprendendo, né? Só que o NASCAR eu tive um pouco mais de tempo, não foram em 2 dias. Então eu consegui me preparar um pouquinho melhor. E você tem os comentaristas também que te ajudam muito, né? Então eu tinha o William no vôlei, eu tinha o Marcel no basquete. Então qualquer coisinha, principalmente no começo, você joga para o comentarista. Então, por exemplo, o jogo está parado, você ficou na dúvida se foi falta, se o cara andou, tem essa dúvida, você fala, jogo parado, Marcel. Aí ele já ia entrar com a informação correta. Então, eu não me comprometia. Aí depois, aos poucos, você vai fazendo o jogo, você vai pegando bem mais, aí é mais tranquilo. Cassinha, mais uma última pergunta aí, Cassinha. Não, então, vamos partir mais para essa parte técnica. E eu preciso falar sobre isso, porque vocês estão vendo aqui a coisa do Cassinha, Corinthians, né? E Fefon fez a Série B quando o Corinthians estava lá, né? Fefon, como é que foi? Como é que foi esse sonho? Explana aí pra gente. Foi muito legal, cara, porque o Corinthians caiu e aí a Rede TV tinha os direitos da Série B. Até tentaram tirar da Rede TV e tal, mas aí não conseguiram. A Rede TV fez uma parceria, o Andrés também foi importante para que a Rede TV continuasse transmitindo, e foi maravilhoso, foi uma temporada muito legal. Eu fazia os jogos do Corinthians, né? Eu era o repórter dos jogos do Corinthians, pelo menos dos principais jogos, e aí a gente dividia a rede, né? O que também era bem interessante. Os jogos do Corinthians
que eram realizados em São Paulo, a gente não podia mostrar. Então, a gente mostrava o jogo de um outro lugar, né, para São Paulo, e o Corinthians a gente mostrava para o resto do Brasil. Então, nossa, foi muito legal, uma experiência assim, maravilhosa, e foi assim, a equipe estava muito feliz fazendo, eu, Ronaldo Giovanelli, Bruno Prado, Luiz Alfredo, Rodrigo Cabral, tinha uma equipe muito legal. E, cara, você fazendo o jogo de um time grande, a sua visibilidade ela fica muito absurda, muito absurda. Então, eu não podia errar. Então, tinha aquela coisa da tensão, né? Você tem uma visão, na barriga, né? Normalmente, mas com a visibilidade você tem que tentar fazer a coisa mais perfeita possível. E era o que eu tentava fazer, tentava dar o meu melhor, mas assim, foi uma delícia. Eu adoro fazer coisa grande, coisa assim gigantesca. A Série B, eu acho um evento legal, acho um evento gostoso de fazer. Agora, quando você tem um time gigantesco quanto o Corinthians, aí a coisa ganha uma proporção bem melhor, assim, bem maior. Então, foi uma emoção. E a torcida acompanhou muito o time. Então, deixava uma atmosfera muito legal, deixava o jogo, às vezes, dramático, às vezes tenso, às vezes alegre. Então, tudo isso fez a diferença. Foi muito legal mesmo. Beleza. A Série B desse ano, como é que foi a batalha dos vai ser fantástica, né? A Série B esse ano vai ser fantástica, né? Tem uns Vasco, Botafogo e Cruzeiro. É verdade. Fefon, eu acho que não sobem não, hein? Acho que alguém ainda fica mais um pouquinho nessa Série B aí, desses grandes. Fica. Com certeza vai ficar. Fefon, só mudar um pouquinho de assunto rapidamente. Só para não se esticar muito, né? Com o seu horário também. Não, como a gente deu umas travadas, pode esticar um pouquinho mais, beleza, não tem problema. Beleza, então. Eu queria saber, só mudando de assunto um pouco, a questão aí do Borré no Palmeiras, se vem, se não vem, agora parece que ele não quer mais vir. O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, o Borré, a coisa está muito mais complicada, o Palmeiras tirou o pé do negócio, essa que é a bem da verdade, por duas razões. Primeiro, o jogador demorou muito para acertar no Palmeiras. Ele fez várias reuniões. Nas primeiras reuniões, ele não se mostrou muito interessado. Isso deixou o Palmeiras um pouco chateado, para te falar a verdade. Mas, assim, o que pegou mesmo foi que o Borré, ele é um jogador caro. Não para comprar, porque ele vai ter passe livre agora. O Palmeiras cederia aí algum dinheiro para o River Plate como bonificação, mas ele tem um salário muito alto. Então, o Palmeiras, nesse momento em que não sabe o que vai acontecer com o futebol, o Palmeiras achou melhor por recuar um pouco na negociação, ou o Borré vem aceitando valores menores do que os que já tinham sido negociados anteriormente, ou então ele não vem mais, o Palmeiras vai partir por um outro plano, e o Borré é um jogador meio que descartado pelo que ele vale, por aquilo que o Palmeiras gastaria por mês com ele, pelo salário, pela bonificação, porque é um jogador que, teoricamente, no contrato, a maioria das cláusulas, elas são em dólar. E aí o Palmeiras, com o dólar a 5,49, nesse momento o Palmeiras não sabe o que vai acontecer no futebol, preferiu recuar. E o Borja, né, ou Borja, como... Alguns falam Borja, outros falam Borja, eu falo Borja, mas falei Borja aqui também. Ele também parece que não vai ser aproveitado, fica no Júnior Barranquilla, porque ele chegou para o Abel Ferreira e falou o seguinte, eu fico no Palmeiras se você me colocar na Libertadores. O Abel falou assim, espera um pouquinho, você vai chegar 2 dias antes da Libertadores, eu tenho todo mundo aqui que se classificou, você quer que eu tire alguém para colocar você? Não. E aí o Borja parece que vai ficar mais um tempo no Júnior Barranquilla também. Eu ouvi a mesma coisa, Fefon, sobre isso. E, Vitor, o palmeirense da turma aqui, fala aí, Vitor, uma pergunta para o Fefon. É um absurdo isso do Borja, hein? O cara já saiu queimado daqui, o cara quer exigir para voltar ainda. Oh, meu Deus do céu, cara, tem cada coisa que vocês... Bem que dizem que o Borja vive em outro mundo, né, cara? Puta merda. Mas enfim, até perdi o fio da meada. Bom, essa última temporada do Palmeiras foi a temporada dos sonhos do torcedor. Muito graças ao trabalho do Abel Ferreira
e também aos meninos da base. Eu queria que você que faz a cobertura dos times de São Paulo, eventualmente vai no CT, como é que é o treinamento do Abel? Apesar que você acompanha online, né, cara? Exatamente. A gente não pôde entrar no CT durante essa estada aqui do Abel, né? Porque estava tudo fechado, né? Então, os CTs eles só disponibilizavam o treino na internet depois de já editado. Então, eu não consegui ver um treino dele, né? Mas, pelas informações que eu tenho, ele é muito bom de treino, viu? É um cara bem consciente, bem centrado, mostra para os jogadores aquilo que ele quer de uma forma simples que os jogadores entendem, porque aqui a gente tem muito jogador burro, né? O jogador aqui no Brasil não entende tática nenhuma. Né? Tanto que os caras entendiam um pouco da tática do Jorge Jesus, veio o Domenech, que é uma tática meio aos padrões de Guardiola, e os caras não entenderam nada, entraram em parafuso, os jogadores do Flamengo. E aí quiseram derrubar o cara porque eles são burros taticamente, e aí eles não estavam entendendo a tática, mesmo eles vindo da Europa, porque a coisa do Domenech era um pouquinho mais complexa. Então, eu acho que o Abel Ferreira ele tem essas qualidades, ele consegue mostrar aquilo que ele quer que o jogador faça de uma forma mais simples, e ele traz também um parâmetro um pouquinho diferente da Europa, então ele tem tudo para dar certo, cara. É muito bom técnico. Diga lá que assim, a sua pergunta. Então, a minha pergunta vai um pouco mais da questão da Fefon, né? Cara, explica um pouco o que foi, né? Dessas várias suas coberturas sobre Série B, mas o que foi cobrir a tão famosa Batalha dos Aflitos? A Batalha dos Aflitos, eu estava na RTV, obviamente, mas eu acabei não indo no jogo. Mas aqui a gente ficou, assim, numa tensão acompanhando o jogo na redação, que foi um negócio absurdo. Quem foi para o jogo foi o Rodrigo Cabral, né, que era o repórter daquela partida lá da Batalha dos Aflitos. Mas, para mim, se você me perguntar qual é o maior jogo que a Rede TV fez e qual é o maior jogo que eu vi da Série B, é a Batalha dos Aflitos. Isso não tem a menor dúvida pelo drama, por tudo que aconteceu, pelas expulsões do Grêmio, o time com a menos faz gol no último segundo de jogo, é uma loucura, né, o que aconteceu. E realmente a redação, eu me lembro muito bem que quando acabou o jogo aqui, a gente estava muito feliz, porque a audiência foi um negócio gigantesco, foi um negócio absurdo, né? E a transmissão foi um negócio muito grandioso. Então, a gente estava muito feliz, todo mundo comemorando na redação, e quando a gente faz alguma coisa muito legal, muito grandiosa, que tem um resultado positivo, a gente comemora mesmo. Então, foi muito legal. Aquele jogo da Batalha dos Aflitos entrou para a história, não só da Série B, claro, mas principalmente da Rede TV, porque a Rede TV era a TV aberta que estava transmitindo naquele momento. Foi muito legal, cara. O Fefão, só voltando em questão do time do Palmeiras, com essa desistência aí, né, praticamente do Borré, então a diretoria do Palmeiras também está de olho num outro colombiano também, né, mas se eu não me engano, de 23 anos, eu não lembro o nome dele, que é esquisito o nome dele, né, mas joga, se eu não me engano, na MS League, é isso? Ele joga no time, se eu não me engano, é no time do Beckham, não é? Se eu não me engano. E é um jogador que eu confesso que eu não tenho muitas informações desse jogador e também não via esse jogador atuar. Então eu precisava ter um pouquinho mais de embasamento para falar, mas é um jogador jovem, isso eu sei, é um jogador que o Abel Ferreira quer, porque é o seguinte, o Abel Ferreira precisa de atacante para fazer sombra para o Luiz Adriano, né? Ele tentou o Borré, ele tentou agora também, ele tentou conversar com o Borja para ver o que ia rolar, como viu que não vai rolar, ele está em busca ainda. Vamos ver se é um jogador que vai fazer a diferença ou não na equipe do Palmeiras, mas o Palmeiras tentando se reforçar, né? À medida do possível, vem trazendo aqueles reforços que o Abel pediu, todos os reforços que o Palmeiras trouxer, com certeza tem o aval do Abel Ferreira, isso foi conversado, e o próprio Abel Ferreira chegou a falar isso em entrevista coletiva. E da tia Leila, né? Exatamente, a Leila ajuda, mandou um jatinho pro cara ir para Portugal, pô.
É verdade. Tô quase pedindo para ela emprestado também. O André, Ô, Vitor, manda a sua última pergunta aí pro Fefon. Vai lá. o nome do mano é Eduardo Atuesta. Ele é um volante. Eu vi o vídeo do. Ai, agora esqueci o nome dele. É Jova. Ai, esqueci o sobrenome dele. Mas ele é um jornalista aqui que ele é especialista em futebol latino. Aí ele explicou quais são as características do Atuesta, que ele jogava no Independiente Medellín, e a característica dele é ser aquele volante estilo que o Palmeiras gosta, é um volante que pega a bola, lançamento, né, para poder quebrar as linhas. A minha última pergunta para o Fefon, né, já que a gente está falando sobre a Fefon, você é o cara que praticamente fundou a Rede TV, que a gente falou no começo da entrevista. Como é que é trabalhar nessa Rede TV, que assim, a gente vê que é uma emissora que até se esforça em trazer alguns eventos esportivos, mas eventualmente acaba perdendo, ou acaba fazendo alguns estranhos, como foi com a Copa Sul-Americana, que passava jogo de madrugada, e às vezes não podia passar jogo de brasileiro. Como é que é atuar em uma emissora que até no esporte, mas eles acaba não ficando tanto tempo neles? É um vai e vem danado, né? O mercado também é muito difícil, né? Você manter alguns contratos, né? Às vezes você faz o contrato por uma temporada apenas, mas você consegue transmitir o evento. Então, isso acontece mesmo. Mas, assim, eu adoro trabalhar na RTV, cara. Eu não tenho nenhuma queixa daqui. A RTV é uma TV onde eu aprendi muita coisa, eu sou eternamente grato pela Rede TV. Já fiz muito evento bom, muito mesmo. Eu fui para Dublin fazer a final da UEFA Europa League, que a gente transmitia. Eu narrei e comentei campeonato inglês, a gente transmitiu o campeonato italiano, eu estava narrando ali a Liga Mexicana de Futebol, que é uma coisa também, uma experiência nova que eu tive. Tivemos o campeonato turco, que apesar de não ser um campeonato assim de uma excelência, era um campeonato que a torcida é muito apaixonada, então tinham jogos legais, com uma atmosfera bem interessante. Então a Rede TV transmitiu muito tempo Série B, né? Eu acho que a casa da Série B por muito tempo foi da Rede TV. Aí eu narrei Copa Paulista, Campeonato Sub-20, assim, NASCAR, basquete, vôlei. Então é uma coisa assim que às vezes os campeonatos eles não ficam uma pena. Claro que eu gostaria que todos ficassem, né? Principalmente campeonato inglês, que eu amo. Fazer jogo do meu Newcastle é sempre muito bom, né? Que eu sou apaixonado pelo Newcastle, que está mal de novo, porque também não deixa entrar dinheiro. Mas, assim, eu adoro fazer as coisas na Rede TV, adoro fazer reportagem, adoro apresentar o Bola na Rede, que era meu xodó aqui, né? Que era o programa da madrugada de domingo para segunda que saiu no ar Excelente programa, à pandemia. de passagem. E aí ele acabou saindo no ar, adorava apresentar o Papo de Bola, enfim, já fiz muita coisa legal e não tenho queixa nenhuma, apesar dos campeonatos não ficarem tanto assim, eu adoro, cara, adoro, amo o que eu faço, amo trabalhar aqui e vamos que vamos, estamos tocando o barco. Vai lá que assim, uma última pergunta para ele. Uma última pergunta. E essa pergunta ela é bem legal, porque assim, pensa, né, muito tempo trabalhando no ramo, e assim, já teve alguém que você trabalhou, por exemplo, já tive, né? Mas já teve alguém que você trabalhou assim, que na hora que você foi fazer o evento, chorar no ar, não, você deu aquela tremida na base, deu aquela tremida na base. Putz, eu tô fazendo um evento com esse cara até outro dia, eu tava vendo ele fazendo evento, agora eu tô fazendo evento com ele. Já teve isso, ainda tem? Olha, já teve sim. Um cara que eu fiquei assim, que eu trabalhei muito tempo, porque assim, eu estou na Rede TV 4 anos, mas trabalhei em outros lugares. Eu trabalhei 2 anos na Transamérica, trabalhei 4 anos na Rádio Jovem Pan, trabalhei 1 ano e meio na TV Bandeirantes. Eu estou narrando para a TVN Esportes, eu narrei o Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B para o exterior. É uma parceria que a TVN Esportes também tem com a Fanatiz e com a Globo. A gente recebe o sinal da Globo, manda os jogos para lá, é o pay-per-view de lá, na verdade. Então, quer dizer, eu já trabalhei com muita gente legal, muita gente importante mesmo. Mas tem um que eu tremi,
que foi o Zé Silvério, né? Porque eu escutava o Zé Silvério quando era pequeno, o Zé Silvério foi a minha grande inspiração para virar jornalista esportivo, era teoricamente o cara que eu me baseava principalmente em narração, né? Então eu tremi muito na base quando eu conheci o Zé Silvério, porque para mim é aquela história de você estar na frente daquele cara que você idolatrava desde pequeno, então era uma coisa muito legal. E também uma outra coisa, o Flávio Prado é um cara que eu não tremi nas bases porque eu cheguei a fazer curso com ele, né? Então, eu também, a primeira vez que eu fiquei com ele, eu também tremi na base. Então. E aí o Flávio, para mim, assim, de todos os caras com que eu já trabalhei com um cara muito fera e eu sempre tentei pegar coisas de todo mundo, porque todo Sim. mundo tem características sempre muito boas. Então, de todos os caras que eu trabalhei, eu tentei pensar coisas assim bem legais. Mas o Flávio é um cara que, na minha visão, tem uma maneira de pensar o futebol muito parecido com o que eu tenho. Então, eu acho que a gente pensa muito parecido, sempre quando a gente conversa, a gente sempre chega a conclusões mais ou menos parecidas. Ele, Bruno Prado também pensa muito igual a gente, o Capela pensa muito igual a gente. Então, são caras que eu tenho uma afinidade muito grande por pensar muito igual a mim, né? E eu, na verdade, pensar igual a eles. Então, é muito legal. Mas, pô, já trabalhei com caras assim, trabalhei com o PVC, trabalhei com caras assim, Milton Neves, PVC, velho. Éder Luiz, vai botando aí na conta aí que tem Avalone, Vanucci, Juca Kfouri, Sócrates, só os caras com que eu trabalhei, né? Não tem como não aprender alguma coisa, né? Só uma última minha também, ô Fefon, só para desencargo de consciência, né? Só uma perguntinha básica para você. Em questão de, no caso, eu andei lendo algumas coisas, né, sobre você, sua profissão, tudo. Posso considerar você como um palmeirense devido ao seu avô, que já foi diretor antigamente do antigo Palestra Itália e tudo mais? Ou não, você aqui em São Paulo não tem nenhum time de coração? Não, aqui em São Paulo eu não tenho nenhum time de coração. Para você ver, meu avô foi, sim, diretor do Palmeiras, do Palestra Itália, na verdade, né? Meu pai é torcedor fanático do Palmeiras, meus irmãos torcem para o Corinthians, minha mãe torce para o São Paulo, para você ver a miscelânea de coisas, né? Eu torço para o Newcastle, amo o meu clube, apesar de que estão fazendo a sacanagem com ele absurda, né? Porque não deixaram entrar o dinheiro, alegando que era dinheiro ilegal. E o dinheiro do Chelsea não é ilegal, bonitão? E o dinheiro dos outros clubes aí? Tem um monte de russo botando dinheiro em tudo quanto é lugar, árabe, turco. Então, um monte de nego botando dinheiro e ninguém fala nada. Só no Newcastle é que não pode. Porque eu já tinha até planejado. Joel está fazendo bastante sucesso na redação. Quem eu ia contratar e quem eu não ia contratar. É verdade. O Joelinton fazendo muito sucesso lá no Newcastle, hein? Quem? O Joelinton? Não, eu tô falando. O Joelinton muito sucesso lá no Newcastle, hein? Médio, hein? Ele é meia boquinha, hein? Não pensa que ele é tudo isso, não. Dependemos dele para muita coisa, ele até pênalti perdeu. Então, vamos lá, né? Vamos com calma, porque a coisa não é tão boa assim, viu? Pois é, rapaziada, o papo tá bom, mas eu acho que a gente vai ter que, devido ao horário, né, do Fefon também é um cara de muito profissionalismo, né? Vitor, você tem algum agradecimento para fazer para o nosso querido Fefon, Vitor? Demais, mano. Agradecer o Fefon demais, foi um prazer trocar ideia com ele, conversar com ele, apesar que minha câmera Você ficou com vergonha, né? Não, cara, eu vou usar no celular, velho. Eu tento fazer uma gambiarra aqui, a gambiarra deixa a qualidade muito ruim. Hoje eu me estressei muito, então, quer saber? Vai só áudio, na próxima vez eu vou no celular e a gente testa. Mas foi um prazer receber o Fefon no nosso programa, assim, mano, trocar ideia, porque eu acho que o que é mais legal, assim, que a gente tem esse programa de entrevista, é poder conversar com as pessoas e ouvir as histórias, né, mano? Eu gosto mais de ouvir história do que propriamente ficar vendo o jogo do Corinthians 9 horas da noite. Palmeirense é outra coisa. Não,
Não, mas eu lembro do Palmeiras de 2012, cara. Que eu ficava assistindo, eu sofri Rebaixamento. Quecinha, algum agradecimento ao nosso querido Fefão, Quecinha? Cara, não, agradecer, pô. Eu tô aqui, acho que eu tô sonhando, né? Não é possível, gente. Pô, e só lembrando que o Fefão falou sobre, né? O Vitão vai lembrar. Nós entrevistamos, eu e o Vitão já entrevistamos o Juca Kfouri. O programa que legal! Só deu. O problema é que acabou não indo pro ar, mas nós basicamente temos essa, né, essa proeza. Nós entrevistamos o Juca Kfouri. Foi ou não foi, Vitão? Foi, é o famoso episódio perdido do Chaves. A gente chamou um cara pra gravar, o cara falou, vou gravar. Aí a gente entrevistando o Juca e tal, fizemos uma logística. Aí perguntou pro cara, aí gravou? Ele falou, não. Beleza. Vocês quiseram matar o cara, hein? Digamos que, né? Assim, ó, no ar a gente morre, né? Pô, não adianta, mas cara, eu tô puta que mas a gente fez num programa que a gente tinha, que é a desenha, né? Uma logística muito louca. O cara só podia fazer entrevista num dia e num horário específico. Então, vamos gravar. Aí na hora deu ruim. Aí eu falei, puta que pariu. Beleza, então, galera. Eu quero, Fefão, de coração mesmo, amigo, eu quero muito te agradecer. Agradecer a colaboração da Clélia, né, a sua supervisora de coordenação de jornalismo. Mando um grande abraço para o Alex Fogaça, tá? Quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa Nos Acréscimos. Nosso programa, como eu te falei, o nosso programa é novo agora na internet, mas quem sabe, assim, aos pouquinhos a gente vai crescendo, vai chegando lá, né? Quero agradecer também a audiência de todo mundo que nos assistiu hoje pelo YouTube. E, Fefão, sem palavras, meu amigo, sem palavras para você, muito obrigado. E muito obrigado à Rede TV também, uma grande emissora que está sempre aí, tá no mundo, né, digamos. A Rede TV é uma excelente emissora. Obrigado, Fefão. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Wellington. Agradeço demais aí pelo convite. Peço imensas desculpas pelas quedas que eu tive. Eu sei que eu atrapalhei o andamento do programa, como eu faço o programa. Eu sei como isso não é legal, mas me comprometo a gente fazer uma outra live quando vocês quiserem mais para frente. Eu prometo que eu vou estar num lugar um pouco mais tranquilo, fazer do computador e não do celular, porque assim as pessoas não ligam, não toca alarme, não acontece um monte de coisa, não cai também, né? Porque o celular talvez seja mais frágil para pegar sinal. Mas, assim, adorei o bate-papo, vocês conduzem muito bem o programa, tá de parabéns, vou indicar o programa de vocês aí para muita gente assistir. Depois me passa o link para, quando vocês postarem aqui, quando ficar postadinho, me passa o link que eu vou pedir para as pessoas acompanharem o que a gente resenhou aqui, e queria agradecer demais, cara, ao André, ao Vitor, ao Wellington, parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado, estou sempre à disposição, que vocês precisarem de mim, estamos aí, cara. Beleza, eu, junto com o Quecinha e o Vitor, também agradecemos muito a sua presença. Se um dia precisar de alguém, nós estamos aí, estamos juntos aí. Claro, pô. Se precisar de um dia de alguém aí, nós estamos aí, o Fefão. Bons profissionais sempre são bem-vindos, pode ter certeza, viu? Com e certeza, vocês são sempre bem-vindos, porque vocês são ótimos profissionais. Beleza, então. Valeu, Quecinha, valeu, Vitor. Obrigado, Fefão, pela sua super presença mesmo, cara. E a gente marca outras lives aí mais pra frente, eu te aviso, tá? Obrigado a todo mundo aí que está curtindo aí o programa Nos Acréscimos. Fiquem com Deus e até a semana que vem, provavelmente na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 21 horas. Obrigado a todos, até, um abraço. Valeu!